Pessoal, vamos então agora dar continuidade e ver um pouquinho sobre a lei da organização criminosa, tá? É a lei 12.850, é uma lei de 2013, então relativamente recente. E também é uma lei que está na moda, né? Tudo, você abre, liga a TV, só aparece essa lei. Mas a gente vai ver o que importa pra gente, para fins de defensoria pública, para fins de concurso. Essa lei entrou em vigência em 2 de agosto de 2013, então não quero ser repetitiva, mas é uma lei recente, a gente tem que ficar atenta à aplicação dela no tempo. Então, antes de 2013, a gente não pode imputar ninguém o crime de organização criminosa, porque esse crime surgiu em 2013, tá? Em agosto. Essa lei, mais do que definir o que é organização criminosa, ela vai definir outras infrações relacionadas à organização criminosa e ela ainda vai dispor sobre a investigação criminal específica para investigar crimes de organização criminosa e sobre meios de obtenção de prova também, e aí vai entrar a colaboração premiada, ação controlada, enfim, né, que são todos esses procedimentos de investigação que também dão o que falar. Outra coisa que essa lei fez foi alterar o crime de quadrilha ou bando, que hoje tem uma outra nomenclatura, que é o crime de associação criminosa, e também alterou o crime da pena de crime de falso testemunho, então não tem muita relevância. Ela revogou a antiga lei sobre crime organizado, que é a lei de 95. Então, os crimes que eram previstos aqui foram abolidos, tá certo? O que é organização criminosa, né? Pra gente começar a conversar. É uma organização, é uma associação que precisa ter 4 ou mais pessoas. Essa organização, ela tem que ser estruturalmente ordenada e ela tem que ter uma divisão de tarefas entre seus membros. Essa divisão de tarefa, ela pode ser informal também, não precisa ser um papel falando, ó, fulano faz isso, fulano faz aquilo, certo? Ela tem o objetivo de obter, direta ou indiretamente, alguma vantagem. Essa vantagem não precisa ser econômica, ela pode ser de qualquer natureza. E essa vantagem, essa organização busca essa vantagem através da prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou infrações de caráter transnacional. Então, o que é importante aqui? O objetivo da organização criminosa não é cometer crimes, mas através de infrações penais, ela visa receber alguma vantagem, tá? Então, por isso eu fiz esse quadrinho aqui para a gente saber diferenciar a associação de organização criminosa. Primeira coisa, a associação criminosa está prevista lá no Código Penal, é um antigo artigo ali da quadrilha ou bando, artigo 288 do Código Penal. Precisa ter 3 ou mais integrantes, né? Já é uma primeira diferença, porque organização criminosa precisa ter no mínimo 4 integrantes, certo? Característica da associação criminosa. Finalidade, cometer crimes. As pessoas se associam para cometer crimes, quaisquer crimes, né? Qual que é o que diz o artigo 288? Associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Ponto. É só isso. Agora, a organização criminosa, como a gente viu, 4 ou mais pessoas, ela tem como objetivo, finalidade, receber uma vantagem de qualquer natureza. E através... qual é o meio que a organização criminosa acha para receber essa vantagem? Prática de infrações penais, certo? E essas infrações têm que ter a pena máxima, certo? Então, a organização criminosa da Lei 12.850 tem como finalidade obter alguma vantagem, econômica ou não, através do cometimento de infrações cuja pena máxima tem que ser maior que 4 anos ou de caráter transnacional, independente da pena, certo? Então, se faltar qualquer um desses requisitos, a gente não tem organização criminosa, né? Se tiver 3 pessoas, não é organização criminosa. Se tiver 4 ou mais integrantes, for estruturalmente ordenada, tiver divisão de tarefas, eles terem como objetivo a vantagem de qualquer natureza, mas eles praticam um crime de menor potencial ofensivo ali. Não é organização criminosa, tá bom? O parágrafo 2º do artigo 1º vai falar que a lei também é aplicada
Então, todos esses meios de obtenção de prova que a gente vai estudar, os procedimentos criminais, também se aplicam não só para os delitos de organização, mas também para aquelas infrações penais que estão previstas em tratados internacionais, quando iniciada a execução no país, o resultado deveria ter acontecido no estrangeiro ou vice-versa. Então, se eu cometi um crime aqui, a execução era para ter acabado no estrangeiro, também vai ser aplicada a lei da organização criminosa. E mesma coisa o inverso, certo? Também se aplica às organizações terroristas, entendidas como aquelas voltadas para a prática de atos de terrorismo, que foi aquela lei que a gente viu no outro bloco, né? Lembrando que é uma alteração de 2016, então, algo recente. Mas o que importa pra gente? Quais são os crimes que essa lei trouxe? O artigo 2º caput vai falar sobre a participação lato sensu em organização criminosa. Então, aquele que promove, constitui, financia ou integra pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa. Então, você participar, promover, constituir ou financiar uma organização criminosa vai constituir o crime do artigo 2º caput. Aqui é um tipo misto alternativo. Então, se eu promover e financiar, eu vou estar praticando um só delito, certo? A prática de mais de uma conduta prevista no caput, dentro das mesmas circunstâncias, no mesmo contexto, vão configurar um único crime, sem prejuízo do aumento de pena ali na hora da aplicação da pena pelo juiz, certo? Pena, reclusão, 3 a 8 anos e multa. Importante, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. O que significa? A pessoa que ela é condenada por um crime de organização criminosa, ela vai ter uma pena de 3 a 8 anos, vai ter a pena de multa e, se essa organização criminosa funcionava através do cometimento de lavagem de dinheiro, por exemplo, essa pena vai ser cumulada. Então, ela vai responder pela pena da organização e pela pena dos crimes cometidos por organização criminosa, certo? Além da multa. O parágrafo 1º traz uma outra tipificação. Esse crime terá as mesmas penas, mas é um crime diferente. É aquela pessoa que impede ou embaraça alguma investigação criminal que diz respeito à organização criminosa. Então, é a figura do embaraçamento de investigação. Qualquer investigação? Não. Alguma investigação que envolva a organização criminosa. Né? Esse crime também ficou famoso agora na época dessas mega operações. Então, aquela pessoa que de alguma forma tenta atrapalhar a atuação do judiciário ou da polícia e tal, pode incorrer nas penas aqui do parágrafo 1º do artigo 2º, certo? A lei também traz causas de aumento de pena e agravantes a depender das circunstâncias dessa organização criminosa. A primeira se os integrantes dessa organização criminosa, durante a sua atuação, utilizarem de arma de fogo, a pena vai ser aumentada até a metade. Se aquele integrante em específico da organização criminosa for o comandante, importante, ainda que ele não pratique pessoalmente os atos de execução da organização criminosa, então pode ser um comando intelectual, um comando de ordem, enfim, vai sofrer uma agravante. Agravante, como a gente sabe, não tem a fração definida de aumento, né? Então é só agravará a pena. E todas essas agora vão ter um aumento de 1/6 a 2/3 nessas hipóteses. Se tiver participação de criança ou adolescente, a pena para aquela pessoa vai ser aumentada de 1/6 a 2/3. Se tiver funcionário público participando dessa organização, valendo-se daquela condição. Então, não basta ter um funcionário público ali. Ele tem que utilizar aquela função que ele carrega para fins da organização criminosa, para ajudar de alguma forma. Se o proveito daquela organização for destinado ao exterior, no todo ou em parte, também vai ter a pena aumentada. Se aquela organização tiver conexão direta com outras organizações criminosas. E se tiver evidência de transnacionalidade, né? Se essa organização estiver atuando em mais de um país, a pena também vai ser aumentada. Todos esses últimos, o aumento de pena é de 1/6 a 2/3, tá certo? Com relação ao funcionário público, a lei prevê algumas condições específicas, porque, em tese,
a sua conduta seria mais reprovável, né, por ser funcionário público, por ocupar alguma função pública ou um cargo eletivo, enfim. O mero indício de que o funcionário público está participando dessa organização pode resultar no afastamento cautelar dele daquela função, certo? Então, ele pode ser afastado mediante decisão motivada da sua função ou cargo ou mandato público, sem prejuízo da sua remuneração. Por que isso é importante? Por conta do princípio da presunção da inocência, né? Você não pode já dar uma pena para ele e afastá-lo do cargo por conta disso. A ideia de afastá-lo do cargo é para evitar embaraçamento de investigação, enfim. Agora, se o funcionário público ele é condenado com trânsito em julgado por um crime de organização criminosa previsto nessa lei, ele vai perder aquele cargo, a função, enfim. E ele vai ter uma interdição de 8 anos de preencher qualquer cargo, função ou exercício público, depois do cumprimento da pena. Então, esse prazo não começa a contar a partir da condenação. Então, a condenação sofreu trânsito em julgado. Então, ele vai cumprir uma pena lá de 10 anos. Essa interdição para assumir funções públicas vai começar depois do término da pena. Então, seriam aí uns 18 anos de pena, por exemplo, nesse caso. Certo? No caso desse funcionário público ser policial, ainda tem a questão da Corregedoria de Polícia instaurar um inquérito para apurar aquilo e mandar para o Ministério Público, né? O que também é uma disposição específica dentro da legislação. E aí entra o que é mais importante aqui nessa lei. A qualquer momento, isso é importante, então não é só na fase de inquérito, não é só na parte de instrução, enfim, a qualquer momento, as autoridades que estão encarregadas de investigar crimes correlatos ou crime de organização criminosa poderá usar de todos os meios de obtenção de prova previstos na legislação comum e também todos esses meios de prova que estão contidos nessa legislação. Essa, em tese, é a grande inovação dessa lei, né? A colaboração premiada é a primeira delas. Captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos, né? Então, é você gravar um ambiente, colocar um gravador escondido aqui, enfim. Ação controlada, que é o que a gente vai ver também. Acesso a registro de ligações telefônicas e telemáticas, então é interceptação telefônica. A dados cadastrais, constantes de bancos de dados públicos ou privados, informações eleitorais ou comerciais. Mentira, aqui é só acesso a dados, né? Interceptação telefônica entra aqui. Esse acesso a dados, por exemplo, você não está achando uma pessoa, você pode intimar uma empresa telefônica para pedir os dados daquela pessoa, onde ela mora, enfim, dados cadastrais, tanto de empresa telefônica, empresa banco e também da justiça eleitoral, né? Porque todo mundo, em tese, tem lá o título eleitor, então você tem pelo menos os dados básicos daquela pessoa. Aí aqui, enfim, entra a interceptação de comunicação telefônica e telemática, só que essa lei não vai disciplinar sobre isso, né? Tem a lei específica de interceptação telefônica e vai seguir os moldes dessa lei. Afastamento de sigilo financeiro, bancário e fiscal, mesma coisa, vai seguir os moldes da lei específica. Infiltração em atividade de investigação, que é a figura do policial infiltrado, né? Ele vai fingir que é um criminoso para poder entender como funciona aquela organização criminosa. A gente também vai ver isso, porque isso é uma inovação. E também a cooperação de instituições e órgãos federais, estaduais, distritais, enfim, para ajudar na obtenção mais eficaz possível de provas e elementos que podem ajudar nessa investigação. Então agora a gente vai ver, tirando as de lei específica, a gente vai ver como se dão esses meios de obtenção de prova. O primeiro é a colaboração premiada. Acho que é o mais importante, que é o que está mais em voga aí, né? Tá todo mundo falando isso, enfim, todo mundo tá fazendo delação premiada. O que é colaboração premiada, né? É aquela pessoa investigada, acusada, enfim, ela decide confessar um crime e delatar uma outra pessoa que cometeu um crime correlato em troca de algum benefício, certo? É isso.
O que a gente tem que saber? É meio de obtenção de prova, não é meio de prova, tá? A delação premiada por si só não é prova, ela é meio de obtenção de prova. A declaração, se corroborada com outras informações, com outras provas, aí sim pode virar uma prova, tá? Não é meio de prova, é meio de obtenção de prova. E a gente costuma ouvir, a lei de organização criminosa inovou na questão da colaboração e tal, mas a gente tem todo um histórico de legislação que já previa a colaboração premiada, né? A primeira vez na história do Brasil que teve foi nas ordenações filipinas, então é muito antigo, que previa a delação premiada para casos de crime contra a lesa majestade. Então, aquela pessoa que alguém poderia delatar outra pessoa que cometeu um crime contra a majestade, né? E aí ter algum benefício, alguma isenção de imposto, por exemplo. Depois disso, a gente teve um caso de delação que ficou muito famoso, que é na Inconfidência Mineira. Tiradentes só foi pego por conta de uma delação premiada, né? Um companheiro dele resolveu delatar, contar quais seriam os próximos passos do Tiradentes. Em troca disso, ele recebeu isenção de imposto, de tributo. Acho que ele devia alguma coisa, aquela dívida foi perdoada, né? E por conta disso, a gente tem um marco histórico por conta da delação. Mas, falando de legislação mais recente, como eu falei no primeiro bloco, da legislação mais recente, a primeira foi a Lei dos Crimes Hediondos, que a gente viu lá, aquele artigo previa essa colaboração em troca de algum prêmio. Mas não é a única também, listei aqui Lei do Crime Organizado, o Código Penal, no artigo que fala sobre o sequestro, né, tem a previsão de uma colaboração que pode vir a ser premiada se o indivíduo ajudar a resolver alguma coisa do sequestro que ainda está meio obscuro, enfim. Lei de lavagem de dinheiro, Lei da proteção de vítimas e testemunhas, Lei de drogas e, por fim, a Lei de organização criminosa. Então, ela não inovou nisso. A única coisa, qual é a diferença da Lei de organização criminosa? Ela é o dispositivo legal mais detalhado sobre colaboração premiada, certo? Então, se alguém quiser, como se dá a colaboração premiada, o passo a passo está na Lei de Organização Criminosa, tá? Mas ela não foi pioneira. Qual é o conceito, então, que a lei dá sobre delação? É a possibilidade de perdão judicial, redução da pena privativa de liberdade ou ainda substituição desta por pena restritiva de direitos àqueles que colaborarem de forma efetiva e voluntária com a investigação, desde que se consiga um dos resultados previstos na lei. Então, disso a gente já pode tirar algumas coisas. Quais prêmios são possíveis? Perdão judicial, redução da pena ou substituição da pena por restritiva de direito, certo? Esses são os prêmios possíveis. A colaboração tem que ser efetiva e voluntária. Esses são os requisitos principais. Efetividade e voluntariedade. Efetividade, como assim? Ela tem que ser efetiva no sentido de dar algum resultado nas investigações. Qualquer resultado? Descobri o apelido de fulano. Não. Os resultados têm que estar previstos na lei e a gente vai ver quais são esses resultados. Senão, aquela delação não vai ser válida, o acordo não vai ser fechado. Voluntária. O que é o requisito da voluntariedade? A gente não pode confundir a voluntariedade com a espontaneidade. Tá? A pessoa, o Ministério Público pode falar, você quer delatar? Isso, em tese, violaria a espontaneidade, mas espontaneidade não é requisito para acordo de colaboração. É voluntariedade. A partir do momento que ela aceita fechar o acordo, ela vai voluntariamente, sem coação física ou moral ou psicológica, falar o que ela tem para falar, certo? Então, voluntariedade não é espontaneidade. A ideia não precisa partir dela, mas ela tem que falar voluntariamente, certo? E só será válida se conseguir algum dos resultados previstos em lei. Quais são esses resultados? Precisa um deles, tá? Não são todos. Então, você conseguindo o acordo já pode ser válido. Identificar os coautores e partícipes da organização criminosa. Revelar a estrutura hierárquica ou a divisão de tarefas prevenir infrações decorrentes dessa organização. Então, falar, semana que vem eles vão cometer tal coisa. Se conseguir prevenir esse ato, ok. Recuperar total ou parcialmente o produto do proveito das infrações penais praticadas
ou então a localização de eventual vítima, desde que ela venha com a sua integridade física preservada, certo? Então, tendo um desses resultados, pode ser mais de um, mas pelo menos um desses, e todos aqueles requisitos, em tese, o acordo está ok, mas ainda vai precisar da homologação do juiz. Além disso, quando o juiz vai analisar se vai conceder aquele benefício ou não, ele tem que analisar a personalidade do colaborador, natureza, circunstâncias, gravidade, repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração. Então, que seria a personalidade do colaborador? Uma pessoa que, não sei, fechou 10 delações, nas 10 descobriu que a delação era mentirosa. Então, você não pode confiar na delação dela na 11ª vez. Seria mais ou menos isso, que é o exemplo mais palpável, mas natureza, circunstância, gravidade e repercussão social do fato criminoso. Será que é realmente necessário ter essa delação? Enfim. E a eficácia da colaboração. Isso vai ajudar em alguma coisa? Ou eu só vou arbitrariamente fechar um acordo para diminuir a pena da pessoa? Quem concede o benefício é o juiz, mas ele não faz isso de ofício. Tem que ser mediante requerimento das partes, certo? Ele também não é obrigado, quando ele recebe o acordo de delação, ele vai analisar se tem todos os requisitos de validade, né? Se seguiu todas as formalidades da lei, se tem presente os requisitos da voluntariedade, se teve algum tipo de coação. A partir daí, ele pode homologar, ok? O juiz, ele não participa das negociações, não participa. Quem participa? Ministério Público, delegado de polícia, o colaborador e o defensor. A atuação do defensor é obrigatória em todas as partes da negociação, certo? Agora, aqui a gente está falando da parte da investigação. Mas e se o colaborador faz uma colaboração depois dele próprio já ter uma sentença condenatória, mas a organização ainda está aí? Aí a pena dele pode ser reduzida da metade, ou também ele pode progredir de regime mesmo sem cumprir os requisitos objetivos, certo? Esse é um outro benefício. O artigo 6º traz pra gente qual é a formalidade deste procedimento. Se tiver ausente qualquer uma dessas formalidades, o juiz não vai homologar aquele acordo. Então, aqui são questões mais formais. Então, o relato tem que ter o relato da colaboração, os possíveis resultados daquela investigação, as condições da proposta do Ministério Público, né? O que o Ministério Público está propondo, quais são os benefícios, em troca de quê. O colaborador ele tem que declarar por escrito que ele aceitou aqueles termos, assinatura de todo mundo, especificação das medidas de proteção ao colaborador e à sua família. A gente vai ver que o colaborador, a partir do momento que ele aceita esse acordo, ele passa a ter alguns direitos, dentre eles a proteção dada a testemunhas naquela lei específica de proteção a testemunhas para ele e para sua família, certo? Outras características. O colaborador tem um compromisso legal de dizer a verdade e ele é obrigado, a partir do momento que ele fecha esse acordo, a renunciar ao seu direito ao silêncio, né? Isso, para as pessoas que são críticas ao Instituto da Delação Premiada, esse é um dos pontos mais fortes. O direito ao silêncio é uma garantia constitucional, né? Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, mas ele é obrigado a renunciar o silêncio, mitigando aí um direito fundamental. O colaborador também pode se retratar a qualquer momento e, ao fazer isso, ele pode descartar as provas autoincriminatórias. Então, o que ele falou contra ele vai parar de valer. O acordo ele vai ser mantido em sigilo, então o processo de homologação vai ficar em sigilo até o recebimento da denúncia, né? A gente sabe, vendo aí o noticiário, que isso também não acontece. Mas a lei diz que tem que ser sigilo até o recebimento da denúncia. A presença indispensável do defensor em todos os atos, e isso aqui é um dos requisitos mais importantes. Verossimilhança, porque eu falei no começo que a delação por si só não é prova. Aquela declaração não pode servir de prova para condenar ninguém. Então, você precisa corroborar aquelas declarações com outros documentos para ver se aquela delação é verossímil, né? Eu não posso simplesmente chegar, fechar um acordo de delação
igual também já aconteceu, falar, tô falando isso e eu tenho uma prova aqui, que, enfim, vou lá e eu mesmo rabisco um negócio no papel. Isso não é prova, não é documento hábil a corroborar aquelas declarações. Então, a declaração, para ela ser válida, ela tem que ser verossímil, né? Então, ela tem que ter corroboração com outros documentos. Isso ainda para fechar o acordo. Agora, pensando já no processo, a delação premiada, os termos da declaração podem ser usados como prova no processo penal para condenar alguém? Pode, desde que corroborados com outras provas existentes. Condenação baseado unicamente em termos de declaração premiada é nula. Não pode existir condenação baseada unicamente em termos de colaboração premiada, certo? Uma outra coisa que também gera bastante crítica, o Ministério Público ele pode deixar de oferecer a denúncia se o colaborador não for o líder da organização e for o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos da lei. Qual que é o grande problema desse dispositivo, né? Então, as pessoas que criticam o Instituto dizem que isso violaria o princípio da obrigatoriedade da ação penal. Então, o Ministério Público, estando diante de uma ação, de um crime de ação penal pública incondicionada, ele não poderia deixar de oferecer a ação penal, mesmo diante de tantos indícios de autoria, de materialidade, unicamente por conta do acordo de colaboração. Então, essa é uma outra crítica feita ao Instituto, mas isso continua valendo. O Ministério Público ele pode abrir mão da denúncia nestes casos. A pessoa não pode ser o líder e ele tem que ser o primeiro a dar aquela notícia, certo? E aqui a gente entra nos direitos do colaborador, né? Ele, como ele está colaborando com a justiça, ele está dedurando alguém, ele tem que ter a sua integridade também assegurada. Então, ele pode usufruir das medidas de proteção previstas nas legislações específicas. Então, proteção à testemunha, o colaborador vai ter igual, certo? Ter seu nome, qualificação, imagem e outras informações pessoais preservadas. Ser conduzido em juízo separadamente dos demais condutores e partícipes. Participar das audiências sem contato visual com os outros acusados. Não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, não pode ser fotografado, filmado. E ele tem que cumprir pena em estabelecimento penal diverso dos demais corréus e condenados. Por que isso? Porque a própria lei já dá a deixa pra gente do que é a delação premiada. Você está simplesmente dedando todo mundo e aí você não pode nem chegar perto dele, você não pode ter contato visual, né? E aí a outra crítica do Instituto é a própria lei incentivando um comportamento antiético e moral, né? A gente desde criança aprende que não pode dedurar o amigo, não pode dedurar o irmão. Mas então a própria lei está falando, dedura, mas aí não pode nem ter contato visual. Professora, mas existe isso, todo mundo sabe que Sim. Fui condenado já por todo. Delação do começo ao fim foi nacional. Sem sigilo, né? Divulgado antes mesmo da homologação, tem vários casos assim. Tem casos de denúncia baseado só em delação não verossímil, caso de condenação. Tá uma bagunça, né? Tá uma bagunça. Esse artigo que fala sobre não denunciar, que abrir mão da denúncia, ele ficou conhecido como artigo Youssef. Youssef foi o primeiro que saiu. É uma lei bem atual, né? E bem polêmica. Nem tudo faz sentido, mas vamos lá. Críticas ao Instituto da Colaboração, né? Que, como eu falei na primeira aula que a gente teve, nosso papel aqui também é fazer uma análise crítica da legislação, né? Não que exista o certo ou o errado, mas a gente tem que saber analisar criticamente o que a gente está fazendo, e isso é o perfil também das provas da Defensoria Pública, né? Então, além de tudo que a gente já falou, mitigação do direito ao silêncio, princípio da obrigatoriedade da ação penal e do estímulo a comportamento antiético, certo? Esse a gente já falou. Tem outra coisa. Existem pessoas que defendem que nunca estará presente o requisito da voluntariedade. Por quê? Porque você sempre vai estar sob uma coação moral da promessa de sofrer uma persecução penal, de sofrer uma denúncia ou futuramente sofrer uma prisão, né? Então, a voluntariedade
em regra, não existe, né? Nunca vai ser voluntário. Seu nome na Rede Globo. Exatamente. Então, essa é uma das outras críticas. Outra crítica que se faz é assumir a necessidade de colaboração premiada seria o próprio Estado reconhecendo a sua falência, a sua ineficácia de fazer o seu papel. Né? Se é papel do Estado investigar os crimes, proteger os cidadãos, ele não está conseguindo, ele assume isso e fala, não, vem cá, né? Incentivando um comportamento antiético, enfim, e é ele assumindo que ele não está cumprindo o seu papel devidamente. Outra questão, os prêmios podem estimular falsas delações, né? Seja por benefícios, né? Os prêmios, ou até por vingança. Então, eu tenho um desafeto, eu já estou completamente, já sei o meu destino e eu não quero ir sozinha, então eu vou levar alguém comigo, alguém que eu não gosto. Eu vou lá e delato, e às vezes isso nem é real, né? Que também é coisa muito comum que tem acontecido. Então, você perde a confiabilidade naquelas declarações. Inclusive, a Itália passou por um momento muito parecido com o que a gente está vivendo agora, de mega operação de combate à corrupção e tal. E lá, o Instituto da Delação Premiada foi muito utilizado nessa operação também. Os delatores lá são chamados de arrependidos. E depois disso, os doutrinadores italianos, eles chegaram a criar um termo, que era os profissionais do arrependimento. Professionete de pentitite. Por quê? E eles falam que a Itália, a justiça italiana virou um verdadeiro balcão de negócios, né? Era comércio de meias verdades em troca de benefícios, enfim. Então, tem essa questão também, né? Não estou falando que é isso, hein? E outra que é uma crítica, eu acho que é a mais forte, que a delação premiada nada mais seria do que a prática de tortura. E por quê? O que é o crime de tortura? Se a gente lê o artigo 1º da Lei 9.455, é aquele constrangimento mediante ameaça de sofrimento com o fim de se obter informação, declaração ou confissão. Então, se a gente pegar a letra da lei, né, o caput que tipifica o crime de tortura, vamos supor que eu não estivesse falando isso aqui é a delação premiada também, né? Então, quem falou isso foi o Rafael Maffei, tá? Não foi eu que inventei isso, não. Acho que tem um artigo no Jota, é facinho de achar, delação premiada e tortura. Então, são muitas pessoas boas, né? O mundo acadêmico tá fazendo muitas críticas à aplicação do Instituto na prática e também ao Instituto em si. Então, a gente precisa saber disso também. Superando o assunto da delação, outra técnica de investigação, ação controlada. O que é a ação controlada? É quando a autoridade policial ou administrativa, então a polícia ou, por exemplo, a Receita Federal, ela fica sabendo do cometimento de um delito, ela poderia, naquele momento, fazer o flagrante delito ali, mas ela deliberadamente escolhe esperar um momento em que aquele flagrante seria mais eficaz, porque poderia receber mais provas, descobrir mais informações sobre a organização criminosa. Né? A doutrina também chama de flagrante prorrogado, retardado ou diferido. Esperado também. O que o artigo 8º diz da lei? O que é ação controlada? Retardar a intervenção policial ou administrativa relativa à ação praticada por organização criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observação e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz na formação de provas e obtenção de informações. Então, o que a gente tira desse artigo? Não é simplesmente assim, fiquei sabendo de um crime, a autoridade policial fala, mês que vem eu vou, porque ele todo dia faz isso, deixa que eu vou lá. Não é isso. Você fica sabendo, você mantém sob observação, sob acompanhamento, com a finalidade de lá na frente descobrir mais coisa. Exemplo, fico sabendo que determinada organização criminosa está fazendo a entrega de drogas, um carregamento enorme de drogas. Eu poderia, naquele momento, parar, por exemplo, num caminhão, parar aquele caminhão e apreender e fazer prisão em flagrante daquelas pessoas. Mas a autoridade policial deliberadamente escolhe esperar, acompanhando esse caminhão até a entrega. Por quê? Além de pegar aquelas pessoas, consegue saber para quem está comprando, a quantidade, enfim.
local de reunião, outras informações relevantes à investigação. Então, seria você provocar a situação de flagrante para você poder descobrir mais coisas, certo? Isso é uma técnica de investigação trazida pela... Mas Diga. Precisa, no caso de autorização ou aviso judicial, ou pode ser a mera liberalidade da autoridade? A gente vai chegar aí. Nesse caso, o colega perguntou se precisa de autorização ou de comunicação ao juiz, né? Neste caso da organização criminosa, não precisa de autorização, precisa de comunicação, certo? Agora, existe também a previsão de ação controlada em outras legislações, por exemplo, a legislação de drogas. Naquele caso, é preciso pedir a prévia autorização, tá? Eu vou chegar ali, eu vou dar os artigos para você. Mas na lei de organização criminosa não precisa de autorização, só a comunicação. Mas o juiz tem um poder de limitar aquela ação. Por exemplo, colocar um limite de tempo. Ó, você pode esperar, mas no máximo aí 24 horas. O juiz tem essa prerrogativa aí. Voltando aqui, a lei da organização criminosa traz essa disposição, mas também não foi ela que trouxe isso pela primeira vez. Ela também não é pioneira. A Convenção de Palermo já traz uma modalidade de ação controlada, que é a entrega vigiada, que seria mais ou menos aquele exemplo que eu dei das drogas, né? A permissão de remessas ilícitas com finalidade de obter maiores informações. Então eu deixo acontecer uma entrega de produtos ilícitos para eu poder obter mais informações depois. Seria o exemplo do caminhão de drogas. A lei de drogas também traz essa possibilidade e a lei de lavagem de dinheiro também. Nessas duas legislações é exigida a prévia autorização judicial. E a gente vai ver, como já adiantado, que no caso da organização criminosa não precisa de autorização. E precisa de comunicação prévia ao juiz. O juiz, então, como eu também já adiantei, ele pode limitar aquela ação, falando, você não pode fazer isso, limitar condutas, limitar o tempo, limitar a duração, limitar o local, enfim, o juiz tem essa possibilidade. Só que depois que ele faz isso, ele tem que comunicar ao Ministério Público que ele limitou aquela ação para que aquela ação siga os moldes, certo? A lei antiga, aquela lei de 95, que falava sobre o crime organizado, também previa uma espécie de ação controlada. Naquele caso, antes, não existia nem a previsão da comunicação prévia ao juiz. A autoridade policial tinha total liberdade para fazer essa ação controlada. Então, apesar da lei hoje não exigir a requisição, a autorização judicial, pelo menos agora ela exige a comunicação, né? Foi uma forma uma tentativa de evitar aí abusos por parte da autoridade policial ou autoridade administrativa, certo? Esse pedido também, né? Esse pedido ao juiz, ele vai com sigilo, toda essa ação vai ser sigilosa até o final, até ter todas as finalidades cumpridas. Só vai ter acesso o juiz, o Ministério Público e o delegado, certo? Se for um crime, uma ação que envolva travessia de fronteira, então, voltando lá no exemplo do caminhão de drogas, se esse caminhão está indo para outro país, está indo para o Paraguai, eu não posso fazer essa ação controlada sem o apoio do país estrangeiro, certo? Então, se falando de travessia de fronteira, a gente tem que pedir autorização, cooperação das autoridades estrangeiras também. Também é um instituto que tem bastante crítica por parte da doutrina, que, por exemplo, o Bittencourt, ele fala que seria um flagrante provocado, e a gente sabe que é ilegal no nosso ordenamento o provocamento de flagrante, né? Você forjar uma situação para que aquela pessoa cometa o delito e seja pega em flagrante. Inclusive é simulado pelo STF, súmula 145 proíbe o flagrante provocado. Agora, o STF já decidiu, falando que a ação controlada ela é legal porque ela não constitui um flagrante provocado, certo? Porque no flagrante provocado, você induz aquela pessoa a cometer aquele delito. Neste caso da ação controlada, você só está observando e esperando o momento exato para prendê-los em flagrante. Então, essa é a diferença entendida pelo STF, que nesse caso, a atitude do infrator, ela é espontânea.
né? No flagrante provocado, você forja lá uma situação para aquela pessoa cair numa armadilha. Neste caso, o STF entende que ela é legal porque ela não é um flagrante provocado, certo? É o flagrante esperado, como você mesmo falou. Outra crítica que tem, essa é uma crítica que o LFG, Luiz Flávio Gomes, fala, que você dá uma liberdade muito exagerada à autoridade policial. Especialmente porque a gente está falando de ação penal pública privativa no Ministério Público. E você dá uma liberdade muito grande para a polícia para não agir em caso em que é obrigação do Ministério Público estar agindo. Então você não poderia ficar esperando, porque quando vê aquele crime, inclusive, pode, enfim, se desconstituir. Enfim, são críticas isoladas também. A STF já é pacífico admitindo a ação controlada. Enfim, próxima, infiltração de agente, né? O que é a infiltração de agente? Também é uma técnica especial de investigação que a lei da organização criminosa trouxe, em que você pega um agente policial, tira todas as características dele de policial, infiltra ele em alguma organização criminosa, como se fosse um participante daquela organização, para ele poder descobrir coisas da organização, certo? É aquela coisa de filme mesmo, infiltrar um agente especial ali para descobrir como que a organização atua, onde que atua, quais são os próximos passos, quem participa, nome, enfim. É isso. Vamos ver o que o artigo diz pra gente. Artigo 10, tá? Infiltração de agentes de polícia em tarefa de investigação, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público, após manifestação técnica do delegado de polícia, quando solicitada no curso de inquérito policial, será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial que estabelecerá seus limites. Então, neste caso, a gente precisa de autorização judicial. O que o juiz vai analisar? E se não existe nenhum outro meio eficaz para você conseguir aquelas provas que você quer, aquelas informações que você quer. E por quê? Porque essa ação controlada, essa infiltração de agentes é inclusive perigosa para o próprio policial, certo? Você está colocando o próprio agente policial numa situação de risco, né? Ele está sendo infiltrado, imagina se ele é descoberto. Então, qual que é a hipótese de admissibilidade? Quando houver indício de infração penal de que trata o artigo 1º, organização criminosa, e se a prova não puder ser produzida por outros meios disponíveis. Então, isso é uma técnica de investigação completamente subsidiária. Se nenhuma outra der conta, aí você pode cogitar essa infiltração de agente, certo? Precisa ter um requerimento do Ministério Público ou a representação do delegado. Eles precisam demonstrar a necessidade dessa medida, especificar qual vai ser o alcance das tarefas desse agente, o que ele vai fazer, qual é o objetivo, o que ele pretende descobrir, ele vai agir dessa forma e etc. E, quando possível, também colocar os nomes, os apelidos das pessoas investigadas e o local da infiltração. Então, eu vou ficar infiltrado nesse local aqui para investigar a pessoa tal e tentar descobrir mais coisas, certo? O juiz tem 24 horas para decidir sobre essa ação, porque se ela é tão urgente assim, né, a decisão precisa vir em 24 horas. E essa infiltração terá um prazo de 6 meses, podendo ser prorrogável e, claro, também seguindo todos esses requisitos. Precisa demonstrar de novo a extrema necessidade de ser renovada essa infiltração. Aqui, voltando a falar do risco que o policial sofre também, se tiver indícios de que ele está em risco iminente, aquela ação pode ser suspensa, sustada, certo? Mas o Ministério Público precisa pedir, ou então o delegado pode sustar aquela infiltração. O que é importante saber aqui? O agente que está lá infiltrado, se ele cometer algum delito, ele não vai ser punível se inexigível conduta diversa. Se ele cometer algum delito só para, enfim, não sei, fora das suas atribuições, ele vai responder. Só não responde se inexigível conduta diversa. E também ele vai responder por todos os excessos praticados. Então, por exemplo, se ele era inevitável cometer aquele delito, se ele comete algo a mais, desproporcional, ele vai responder por aquele excesso, certo? Quais são os direitos que esses agentes que se infiltram nesses lugares têm?
primeiro, recusar ou fazer cessar a atuação infiltrada. Então, nenhum agente policial é obrigado a fazer uma ação dessa, justamente pelo risco. E ele também pode cessar a qualquer momento a sua atuação, se ele se sentir, enfim, ameaçado ou alguma coisa. Ele pode ter a sua identidade alterada, bem como usufruir das medidas de proteção a testemunhas, né? Ter seu nome, qualificação, imagem, voz, demais informações pessoais preservadas durante a investigação e o processo criminal, salvo se houver decisão judicial em contrário, não ter sua identidade revelada, nem ser fotografado ou filmado pelos meios de comunicação sem sua prévia autorização por escrito. Tudo isso também para salvaguardar a sua imagem, a sua integridade física, inclusive depois que essa ação, que essa infiltração acabar, né? Uma hora ela vai acabar e as pessoas do meio da organização criminosa vão descobrir, né? Também é uma técnica de investigação que é alvo de críticas, principalmente porque a lei não especifica quais são as ações que podem ser tomadas, o que esse agente pode fazer, entendeu? A lei não fala isso, mas o juiz, cabe ao juiz decidir isso. Lembra que quando o juiz vai fundamentar a decisão, ele vai estabelecer os limites dessa infiltração. Mas a crítica é que a lei dá margem para muita coisa, certo? Outra crítica, praticar ou provocar crime, o agente praticar ou provocar o crime. Então, o que o agente pode fazer estando infiltrado? Estou lá na organização criminosa, nossa, não tem nada acontecendo, preciso acabar logo com essa investigação aqui. Eu acabo induzindo as pessoas a praticar o crime e tal. Isso acaba, forçando também a prática de delito. E outra coisa, você acaba tendo o Estado incentivando também práticas delituosas só para fins de ter provas e elementos e tal para aquela investigação, né? Seria também uma conduta inadequada ao Estado, porque ele estaria, nas palavras do Hassimer, se igualando às condutas criminosas. Se você está praticando ou incentivando delitos, o Estado ele sai do seu patamar de superioridade e ele simplesmente iguala aquelas condutas que ele tenta coibir. E a crítica maior é o desrespeito a diversos direitos e garantias fundamentais, né? Você está violando desde a intimidade daquelas pessoas e toda a liberdade que elas têm, enfim. E também do próprio agente policial, certo? Próximo meio de obtenção aí de prova. Acesso a registros, dados cadastrais, documentos e informações. O delegado de polícia e o Ministério Público terão acesso, independentemente de autorização judicial, apenas aos dados cadastrais do investigado que informem exclusivamente a qualificação pessoal, a filiação e o endereço mantidos pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito, que foi o que a gente já tinha falado antes. Então, a polícia, o Ministério Público, eles podem ter acesso a todas as informações desses bancos de dados. Inclusive, a gente vai ver aqui que essas empresas são obrigadas a manter os dados cadastrais das pessoas por pelo menos 5 anos. O artigo 16. As empresas de transporte possibilitarão, pelo prazo de 5 anos, acesso direto e permanente do juiz, do Ministério Público ou do delegado de polícia aos bancos de dados de reservas e registros de viagem. Então, inclusive, aqui uma forma do Ministério Público, do delegado, das autoridades policiais terem controles, inclusive, onde essa pessoa estava, onde ela foi, onde ela está indo, se ela comprou passagem, enfim. Artigo 17. As concessionárias de telefonia fixa ou móvel manterão pelo prazo de 5 anos à disposição das autoridades mencionadas no artigo 15 registro de identificação dos números dos terminais de origem e de destino das ligações telefônicas internacionais, interurbanas e locais. Então, por pelo menos 5 anos, todas as ligações feitas, recebidas, não importa de onde para onde, do local, estão todas salvas e à disposição da autoridade policial e judiciária. Certo? Agora, diga. Uma pergunta, não sei se caberia aqui, mas o fato de o WhatsApp ser criptografado, aquela questão toda de quando as poucas vezes que tiveram as suspensões do serviço de WhatsApp, tem alguma ligação com isso ou não necessariamente? A questão do WhatsApp entra mais na legislação de interceptação telefônica.
existem decisões do STJ que falam que o WhatsApp entra na garantia constitucional de inviolabilidade de conversas telefônicas, etc. Inclusive, foi através de um HC em que um policial, quando prendeu em flagrante uma pessoa, pegou o WhatsApp e começou a ler as conversas e aí descobriu alguma coisa. E o STJ entendeu que isso seria ilegal, porque você precisa de prévia autorização legal. Aí é diferente, porque você está interceptando, nesse caso do WhatsApp, você está interceptando como se fossem ligações, entendeu? Como se fosse e-mail. Então você não pode ter acesso àquilo. Aí é interceptação de troca de mensagens telemáticas. Aqui é de registro, né? Aqui a autoridade não tem informação sobre o que eu falei, certo? Só o registro. São dados, são registros de ligação. Liguei para fulano, recebi ligação de fulano. E então, no caso do WhatsApp, tem que obedecer toda a lei de interceptação. Toda a lei de interceptação telefônica. Só que isso também foi bem debatido. Essa decisão, se eu não me engano, é de 2016. Depois eu posso dar uma olhada e mandar para vocês por e-mail. Mas foi uma decisão que, como o WhatsApp foi surgindo, as novas tecnologias vão surgindo, a legislação não fala expressamente de WhatsApp, né? Então teve uma decisão do STJ falando que não. O WhatsApp é como se fosse e-mail. Se você não pode entrar no e-mail, você não pode entrar no WhatsApp. E outra, ligação do WhatsApp ou áudio, mesma coisa, né? Não é porque tá ali que você pode pegar e falar assim, ó, tô te prendendo em flagrante porque tem indício que você tava indo vender droga. Não pode, foi esse o caso, entendeu? Mas aí a discussão já é mais na questão da interceptação, né? Não entra aqui, tá bom? Agora, a lei de organização criminosa também vai falar dos crimes que ocorrem na investigação e na obtenção de prova. Então, aí não é mais os crimes cometidos pelos integrantes da organização criminosa, mas são os excessos cometidos durante a investigação e durante essas técnicas especiais de obtenção de prova. Tá? Então, artigo 18. Revelar identidade, fotografar ou filmar o colaborador sem sua prévia autorização por escrito, né? Então, é crime e é uma prática que a gente vê corriqueira, né? Revelar a identidade de colaborador, fotografar, enfim, sem autorização, crime, reclusão de 1 a 3 anos e multa. O artigo 19. Imputar falsamente, sob pretexto de colaboração com a justiça, a prática de infração penal à pessoa que sabe ser inocente ou revelar informações sobre a estrutura de organização criminosa que sabe inverídicas. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Quando as pessoas criticam o Instituto da Delação Premiada e falam que os benefícios e tal, a vingança, a facilidade do fechamento do acordo acaba por incentivar declarações falsas, as pessoas, o outro lado, vai lá e vai rebater com isso. Não, inclusive, a própria lei se ocupou em punir as pessoas que fazem isso, né? Só que a gente sabe que na prática também, até se provar, o estrago já foi feito, né? A imagem da pessoa já pode estar manchada, a pessoa já pode estar cometendo crime, ou ela já pode ter sido condenada pela nação, né? Então, isso é complicado, né? Os efeitos deletérios são muito mais amplos do que isso. O artigo 20. Descumprir determinação de sigilo das investigações que envolvam a ação controlada e a filtração de agentes. Então, essa ação controlada que a gente viu em infiltração de agente, como é sigilosa, se eu descumpro esse sigilo, se eu conto para alguém, ou se eu abro acesso aos autos para pessoas que não o MP, não o delegado, não o juiz, né, também é crime, reclusão de 1 a 4 anos. Artigo 21. E aí já é recusar ou omitir dados cadastrais, registros, documentos e informações requisitadas pelo juiz, Ministério Público ou delegado de polícia no curso de investigação ou do processo. A reclusão de 6 meses a 2 anos. Então, isso já é para aquelas empresas que têm a obrigação legal de fornecer esses dados. Se não fornecerem, elas também estão sujeitas a esse crime. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem, de forma indevida, se apossa, propala, divulga ou faz uso dos dados cadastrais de que trata essa lei. Então, por exemplo, um policial, no curso de uma investigação, tem acesso a dados cadastrais e ele vai lá e divulga esse dado. Então, ele usa de forma indevida, que não para finalidade de investigação. Ele também vai incorrer aqui na pena de reclusão de 6 meses a 2 anos e multa. Agora vamos fazer umas questõezinhas para a gente assimilar o conteúdo da organização criminosa. Mas antes, só para dizer, é uma lei nova,
complexa, porque ela traz muitas novidades e muitos detalhes, mas ela é muito explícita, então tudo que a gente precisa saber está na letra da lei, né? Então é fácil da gente assimilar tudo, a gente só precisa ter o cuidado na leitura, desde que e etc, certo? Vamos lá. Isso foi agora na prova de 2017 na Defensoria do Acre, então a última prova da Defensoria de lá. Considerando-se a legislação pertinente e o entendimento dos tribunais superiores sobre o tema, o crime de organização criminosa será assim tipificado somente se houver consumação de delitos antecedentes, sendo configurada tentativa quando não demonstrada a efetiva estabilidade do grupo. Negativo, isso. É de tipo penal misto alternativo, não admite a forma culposa e deve ser punido com a fixação da pena pelo sistema de acumulação material. Sim, né? A gente viu que é um tipo misto alternativo, se a prática de uma ou mais condutas no mesmo contexto, mesmo crime, e fixação da pena pelo sistema de acumulação material, que a gente viu, são as penas da organização criminosa e dos delitos eventualmente cometidos. Mas vamos só ver por que os outros não estão certo. Poderá ser cometido por pessoa jurídica, a qual, nesse caso, conforme expresso em legislação específica, será diretamente responsabilizado pelo crime. Não. A lei não fala em pessoa jurídica. Não fala. Exato. Tem que saber que tem. Será, assim, caracterizado apenas quando houver a participação de pelo menos 4 agentes maiores de idade. São 4, mas não precisa necessariamente ser maiores de idade. Inclusive, é uma causa de aumento de pena a participação de menores, né? Exige para sua tipificação, por expressa previsão legal, que tenha sido obtida vantagem de natureza econômica de origem ilícita. Qualquer natureza, exato. Essa também caiu no Acre, ó. Na mesma prova, 2 questões sobre a mesma matéria. Considerando a lei número 12.850 e a jurisprudência dos tribunais superiores sobre o assunto, assinale a opção correta. Sobre a delação. É lícita a inclusão no acordo de colaboração premiada de cláusulas concernentes a medidas cautelares de cunho pessoal. Lembra que a gente viu que o acordo de colaboração premiada tem que seguir todas aquelas exigências formais, acho que do artigo 6º, já não lembro qual. Lembra? E quais são os benefícios possíveis? Redução da pena, substituição ou perdão e, em alguns casos específicos, a não denúncia, né? A não denunciar. O que seria medida cautelar de cunho pessoal? Por exemplo, revogar uma prisão preventiva. A delação premiada pode fazer isso? Não. Por quê? Porque ela ainda afetaria a questão da voluntariedade. Também, exatamente, tem isso e tem a questão da voluntariedade. Se eu prometo a revogação, por exemplo, de uma medida cautelar pessoal daquela pessoa, eu posso obrigá-la, né, através de obrigá-la no sentido de coação, a delatar, certo? Então, não pode. É que eu interpretei como medida de proteção, que depois é assegurado. Não. Processualmente, assim, né? Não. Nos atos de colaboração premiada, para que seja concedido benefício ao réu colaborador, são exigidas voluntariedade, espontaneidade e efetividade da colaboração. Espontaneidade não. Boa. A realização de acordo de colaboração premiada possibilita o benefício da revogação da prisão preventiva do colaborador. Os elementos oferecidos pelo colaborador constituem de imediato provas para a valoração. Necessária corroboração, né? Então, o perdão judicial, como caso de extinção de punibilidade, condiciona-se à efetividade da colaboração por ser requisito legal cumulativo da voluntariedade. Né? São os 2 requisitos que a gente viu, efetividade e voluntariedade. Passaríamos no Acre, hein? Ó. Agora, aqui de São Paulo, prova de 2015. Colaboração premiada prevista... Autoriza que o juiz profira sentença condenatória apenas com base nas declarações do agente colaborador? Jamais. Prevê que, para fazer jus aos benefícios da lei, seja indispensável que o colaborador tenha revelado a estrutura hierárquica e a divisão de tarefas da organização criminosa? Os requisitos é um dos, passou? Isso, não é indispensável que ele revele isso.
né? Pode ser isso, mas não é indispensável. Pode ser quaisquer um dos outros incisos, né? É um meio de obtenção de prova permitido apenas na primeira fase da persecução penal? Em qualquer momento. Isso, inclusive depois mesmo da sentença. Prevê restrições ao direito ao silêncio. Prevê, inclusive a gente já problematizou isso. Então, a resposta é essa, vamos ver por que aí está errada. Prevê que o juiz participe de todas as negociações realizadas, né? Isso é evidente também. O juiz não participa da negociação nunca. Ele só homologa, certo? E concede um benefício. Essa aqui é de juiz, mas também é boa. A respeito da infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação, é correto afirmar que pode ser determinada de ofício pela autoridade judicial, cabendo à autoridade policial designar os agentes que atuarão na tarefa. Isso, de ofício não, né? É admitida para todas as infrações penais, inclusive a de menor potencial ofensivo. Aconteceu uma injúria aqui, agora a gente vai infiltrar um policial. Não possui prazo determinado de duração, podendo ser sustada a qualquer tempo, havendo indícios seguros de risco iminente ao agente. Isso. A segunda parte está certo, mas o prazo é de 6 meses, podendo ser prorrogável. Os agentes de polícia que participam da infiltração têm direito à alteração da identidade, bem como usufruir das medidas de proteção à testemunha? Sim, perfeito. Pode ser determinada diretamente pela autoridade policial em decisão fundamentada contendo todas as circunstâncias e limites da atuação? Não, né? A polícia não tem esse cunhão, né? Então, acho que essa foi a última? Foi a última. É isso, gente. Ficou alguma dúvida? O conteúdo ficou claro? Então tá bom. Muito obrigada, até a próxima.